Aqui está a paciência dos santos, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz a paz de Jesus. Mais uma meditação para o meu povo. E hoje nós vamos meditar em Salmo 51, verso 3. Pois eu reconheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, Davi reconheceu o seu pecado e ele sabia que se ele não confessasse esse pecado, jamais ele seria absolvido. E Natan veio com a repreensão e ele se converteu. Louvado seja Deus. E ele não correu depois da consequência. Ele recebeu várias consequências daquele pecado. Foi perdoado, mas teve consequência. Então Davi, irmãos, é um exemplo para nós. Se pecarmos, humilharmos perante o Senhor e deixar o pecado. O comentário do Espírito Profecia diz assim, ó. Davi muitas vezes triunfou com Deus e, no entanto, refletiu muito sobre a sua indignidade e pecaminosidade. Não tinha consciência adormecida ou morta. Meu pecado, lamentou ele, está sempre diante de mim. Não se lisonjeava, concluindo que o pecado fosse coisa que nada tivesse a ver e que não lhe dissesse respeito. Ao ver em seu coração as profundezas do engano, ele sentiu profunda repulsa por si mesmo e orou para que Deus, por seu poder, guardasse dos pecados da presunção e o purificasse das faltas ocultas. Não é seguro fechar os olhos e endurecer a consciência de modo a não ver nem reconhecer os pecados. Devemos refletir sobre as instruções que temos em relação ao caráter odioso do pecado, a fim de poder verdadeiramente nos arrepender de nossas transgressões e confessá-la. Para conhecê-lo, página 242. Então, irmãos, aqui a gente vê que Davi não ficava se lisonjeando porque era um rei, na presunção, achando que era o bonzão. Irmãos, ele sabia que pecado era pecado. E pecado traz a consequência a morte eterna. E ele confessou e deixou. Irmãos, que nossos olhos possam ser abertos para isso. Não ficar caindo naquela falácia que nós vamos pecar até a volta de Jesus. Se Davi estivesse entre nós hoje, ele recebesse essa mensagem que nós vamos pecar até a volta de Jesus, Davi estaria perdido. Mas glórias a Deus, que Deus enviou o profeta Natan para repreendê-lo. E ele confessou e deixou. E Deus enviou para nós também a serva do Senhor, Ellen White, para nos repreender, para que possamos vencer o pecado, abandonar e deixar, e a gente alcança a misericórdia. Todos que entrarem pelos portões das mansões celestiais será tido vitorioso em Cristo Jesus. Vitorioso do quê? Sobre o pecado. Mateus 1:21, Jesus veio salvar-nos do pecado, não do pecado. Jesus é poderoso para fazer-nos mais que vencedor. Apocalipse, lá capítulo 3, todas as igrejas, 2 e 3, as 7 igrejas, sempre ao vencedor tem uma bênção. Então, ao vencedor vai herdar o reino dos céus, pelos méritos de Cristo Jesus. Cristo, justiça nossa. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha um ótimo dia na doce companhia do Senhor Jesus. Aqui está a paciência dos santos, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.